Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 17. Yang Huo queria ver Confúcio, e quando Confúcio recusou-se a ir vê-lo, ele mandou a Confúcio um leitão de presente. Nota: de acordo com uma versão dessa história, em Mencius, tratava-se de um leitão defumado. Fim da nota. Confúcio mandou alguém vigiar a casa de Yang Huo e foi agradecer o presente durante a ausência dele. No caminho, calhou de ele encontrar Yang Huo, que lhe disse: "Venha agora, preciso falar com você." Então ele continuou: "Pode ser chamado de benevolente o homem que, enquanto esconde seus tesouros, permite que o reino se extravie? Eu diria que não. E pode ser chamado de sábio o homem que, ao mesmo tempo que é ávido por participar da vida pública, constantemente deixa passar a oportunidade? Eu diria que não. Os dias e os meses passam, o tempo não está do nosso lado." Confúcio disse: "Muito bem, aceitarei um cargo." 2. O mestre disse: "Os homens são próximos por natureza. É o hábito que os separa." 3. O mestre disse: "Apenas os mais sábios e os mais estúpidos não mudam." 4. O mestre foi até o Wuchen. Lá ele ouviu o som de instrumentos de cordas e de cantoria. O mestre abriu um sorriso e disse: "Para que usar um cutelo de boi para matar uma galinha?" Tsuyu respondeu: "Há algum tempo ouvi do senhor, mestre, que o cavaleiro instruído no caminho ama seus semelhantes, e que os homens vulgares instruídos no caminho são fáceis de serem comandados." O mestre disse: "Meus amigos, o que Yen diz é correto. Minha observação de ainda há pouco foi apenas uma brincadeira." 5. Gongshang Fuzhao, usando Pi como baluarte, iniciou uma revolta. Ele chamou o mestre para juntar-se a ele, e o mestre quis ir. Tzulu não gostou e disse: "Pode ser que não tenhamos nenhum lugar para ir, mas por que devemos ir a Kunshan?" O mestre disse: "O homem que me chama deve ter algo a dizer. Se se trata de uma oferta de emprego, não poderia eu talvez criar outra dinastia Shou no leste?" 6. Tzu-Shan perguntou a Confúcio sobre benevolência. Confúcio disse: "Há 5 coisas, e qualquer um que seja capaz de colocá-las em prática no império é com certeza benevolente." Posso perguntar que coisas são essas? Elas são o respeito, a tolerância, a coerência com as próprias palavras, a rapidez e a generosidade. Se um homem é respeitoso, ele não será tratado com insolência. Se é tolerante, ele conquistará o povo. Se é coerente com as próprias palavras, seus semelhantes confiarão nele. Se é rápido, atingirá os resultados. E se é generoso, ele será bom o suficiente a ponto de ser colocado em uma posição acima de seus semelhantes. 7. Pi e Si mandou chamar o mestre, e o mestre ficou tentado a ir. Zulu disse: "Há algum tempo ouvi do senhor, mestre, que o cavaleiro não entra nos domínios daquele que não pratica o bem. Agora Pi e Si está usando Shun Mou como baluarte para iniciar uma revolta. Como o mestre pode querer ir até lá?"
O mestre disse: é verdade, falei isso, mas não foi dito que duro de fato é aquilo que pode suportar a opressão. Não foi dito que branco de fato é aquilo que pode resistir ao tingimento preto. Além disso, como posso admitir que eu seja tratado como um melão que, em vez de ser comido, serve de ornamento? 8. O mestre disse: Yu, você ouviu sobre as 6 qualidades e sobre os 6 erros dos quais devemos nos resguardar? Não. Sente-se, e eu vou dizê-lo. Amar a benevolência sem amar o aprendizado pode levar à tolice. Amar a esperteza sem amar o aprendizado pode levar ao desvio do caminho correto. Amar a coerência com as próprias palavras sem amar o aprendizado pode levar a um comportamento destrutivo. Amar a determinação sem amar o aprendizado pode levar à intolerância. Amar a coragem sem amar o aprendizado pode levar à insubordinação. Amar a força sem amar o aprendizado pode levar à indisciplina. Nota: ver livro 8, 2, que diz: o mestre disse: a menos que um homem tenha o espírito dos ritos, ao ser respeitoso ele vai exaurir a si mesmo, ao ser cuidadoso ele vai se tornar tímido, ao ter coragem ele vai se tornar indisciplinado, e ao ser íntegro ele vai se tornar intolerante. Quando o cavaleiro sente profunda afeição por seus pais, o povo será levado à benevolência. Quando ele não esquece amigos de longa data, o povo não fugirá de suas obrigações. Fim da nota. 9. O mestre disse: por que nenhum de vocês, meus jovens amigos, estuda as odes? Uma correta citação das odes pode servir para estimular a imaginação, para demonstrar cultura, para superar dificuldades dentro de um grupo e para dar vazão a reclamações. Dentro da família, permitem que sirva-se ao próprio pai. Fora da família, permitem que sirva-se ao Senhor. Proporcionam também a aquisição de um amplo conhecimento sobre nomes de pássaros e animais, plantas e árvores. Nota: para essas atividades, o estudo das odes deve presumivelmente ser relevante, mas não fica claro por que ele as menciona. Isso muito provavelmente deve-se a alguma corrupção no texto. Fim da nota. 10. O mestre disse para Po-yu: você estudou o Shou-nan e o Shao-nan? Ser um homem e não estudá-los é, eu diria, como ficar com a cara colada na parede. Nota: Shou-nan e Shao-nan trata-se de capítulos que abrem o livro das odes. Ficar colado com a cara na parede. Ver livro 16, 13, que diz: Shen Kan perguntou a Po-yu: foi-lhe ensinado algo fora do comum por seu pai? Não, não foi. Uma vez meu pai estava sozinho enquanto eu cruzava o jardim com passos apressados, em sinal de respeito, e ele disse: você estudou as odes? Respondi: não. A menos que estude as odes, não será capaz de sustentar uma conversa. Eu me retirei e estudei as odes. Outro dia meu pai estava novamente sozinho, enquanto eu atravessava o jardim com passos apressados. Ele disse: você estudou os ritos? Eu respondi: não. A menos que estude os ritos, não será capaz de assumir teu lugar no mundo. Eu me retirei e estudei os ritos. Foram-me ensinadas essas duas coisas. Shen Kan retirou-se encantado e disse: fiz uma pergunta, recebi 3 respostas. Aprendi sobre a importância das odes, aprendi sobre a importância dos ritos e aprendi que um homem mantém reserva para com seu filho. Fim da nota. 11.
O mestre disse: Disse os ritos, os ritos. Mas os ritos não significam apenas presentes de jade e seda. Disse música, música. Mas música não é apenas sinos e tambores. Nota: ver livro 3, que diz: O que pode um homem fazer com os ritos se ele não é benevolente? O que pode fazer um homem com a música se ele não é benevolente? Fim da nota. 12. O mestre disse: Um homem covarde que veste uma máscara de braveza é como o ladrão que invade uma casa ou que trepa pelos muros. 13. O mestre disse: Os respeitáveis de um vilarejo são a ruína da virtude. Nota: para a elaboração do mêncio desse significado, ver Mêncios 7b37, página 203, fim da nota. 14. O mestre disse: Os fofoqueiros são párias da virtude. 15. O mestre disse: É realmente possível trabalhar lado a lado com um homem mau ao serviço de um senhor? Antes que ele consiga o que quer, ele se preocupa com a possibilidade de não consegui-lo. Depois de consegui-lo, ele se preocupa com a possibilidade de perdê-lo. E quando isso acontecer, nada o deterá. 16. O mestre disse: Na antiguidade, as pessoas comuns tinham 3 defeitos, mas hoje nem mesmo esses elas têm. Na antiguidade, ao serem selvagens, os homens eram incontroláveis. Hoje, eles simplesmente desviam-se do bom caminho. Na antiguidade, por serem orgulhosos, os homens eram inconfiáveis. Hoje, ao serem orgulhosos, eles são apenas temperamentais. Na antiguidade, mesmo ao serem tolos, eles eram sinceros. Hoje a tolice é apenas uma impostura. 17. O mestre disse: É raro de fato que um homem com palavras ardilosas e um rosto bajulador seja benevolente. Nota: isso faz parte de livro 1, fim da nota. 18. O mestre disse: Detesto o púrpura por deslocar o vermelho. Detesto as melodias de Sheng por corromperem a música clássica. Detesto homens de fala esperta que derrubam reinos e famílias nobres. Nota: conforme a linha de interpretação tradicional, vermelho é uma cor pura, ao passo que púrpura é uma cor misturada. Mas na época de Confúcio, a prática de usar púrpura em substituição ao vermelho estava se espalhando. Sobre a condenação de Confúcio quanto à música de Sheng, ver livro 5, que diz: Nunca conheci alguém que fosse verdadeiramente constante. Alguém perguntou: E quanto a Sheng? O mestre disse: Sheng é cheio de desejos. Como pode ser constante? Fim da nota. 19. O mestre disse: Estou pensando em desistir da fala. Tsukung disse: Se o senhor não falasse, o que haveria para nós, seus discípulos, transmitirmos? O mestre disse: O que fala o céu? E, no entanto, 4 estações se sucedem e centenas de criaturas continuam a nascer. O que fala o céu? 20. Jupei queria ver Confúcio.
Confúcio recusou-se a vê-lo, dizendo que estava doente. Assim que o mensageiro pôs os pés do lado de fora da porta do mestre, este tomou seu alaúde e cantou, certificando-se de que o homem estava ouvindo. 21. Tsai-wo perguntou sobre o luto de 3 anos, dizendo: até mesmo 1 ano é demais. Se o cavaleiro desiste da prática dos ritos durante 3 anos, os ritos com certeza ficarão em ruínas. Se ele abandonar a prática da música durante 3 anos, a música com certeza entrará em colapso. 1 ano inteiro de luto é o suficiente. Afinal de contas, ao longo de 1 ano, tendo-se usado o grão velho, o grão novo germina, e nova madeira é utilizada para o fogo. Nota: um tipo diferente de madeira é usada para cada uma das 4 estações, de modo que a mesma madeira é novamente usada após 1 ano. Essa prática, presume-se, tinha um significado ritual. Fim da nota. O mestre disse: você então seria capaz de saborear seu arroz e vestir suas melhores roupas? Nota: o arroz era um luxo. O pães era o principal alimento. Fim da nota. Sim, eu seria. Se você se sente confortável com isso, então faça-o. O cavaleiro de luto não vê sabor na comida, não vê prazer na música, nem conforto em sua própria casa. É por isso que ele não come seu arroz, nem veste suas melhores roupas. Já que você se sente confortável com isso, faça-o, por favor. Depois que Tsai-wo foi embora, o mestre disse: quão insensível é Yu! Uma criança deixa o colo dos pais apenas quando tem 3 anos de idade. O luto de 3 anos é observado em todo o império. Os pais de Yu não lhe deram 3 anos de amor. 22. O mestre disse: não é fácil para um homem que está sempre de barriga cheia usar a cabeça em algo útil. Não existem coisas como Po e Yi. Até mesmo jogar esses jogos é melhor do que não fazer nada. Nota: enquanto Yi é o jogo conhecido recentemente como Weishi Go em japonês, Po era, acredita-se, um jogo de tabuleiro segundo o qual a movimentação das peças eram decididas no dado. Fim da nota. 23. Zulu disse: o cavaleiro considera a coragem uma qualidade suprema? O mestre disse: para o cavaleiro, é a moralidade que é a suprema. Com coragem, mas desprovido de moralidade, um cavaleiro causará problemas, ao passo que um homem vulgar, sem moralidade, se tornará um bandido. 24. Zukong disse: até mesmo o cavaleiro tem seus desafetos? O mestre disse: sim, o cavaleiro tem seus desafetos. Ele detesta aqueles que chamam a atenção para o mal em outros. Ele detesta aqueles que difamam seus superiores. Ele detesta aqueles a quem, embora possuam coragem, falta o espírito dos ritos. Ele detesta aqueles cuja determinação não é temperada pela compreensão. O mestre acrescentou: você, Sussu, também tem os seus desafetos? Detesto aqueles cujo plágio passa por sabedoria. Detesto aqueles cuja insolência passa por coragem. Detesto aqueles cuja crítica aos outros passa por retidão. 25. O mestre disse: em casa, é com as mulheres e com os homens vulgares que é difícil de se lidar. Se permitir que se aproximem demais, eles se tornarão insolentes. Se os mantiver à distância, eles reclamarão. 26.
O mestre disse: se à idade de 40 anos um homem ainda tem inimigos, então não resta esperança para ele. Continuará assim até o fim. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.